Esta é mais uma mensagem da cruz, o Evangelho da verdade, através de Cristo. Que Deus nos revele Cristo pelo seu Espírito Santo. Mas antes de ler a palavra, nós vamos estar orando para que Deus fale aos nossos corações. Senhor, meu Deus e meu Pai, em mais um momento em que o Senhor nos concede a oportunidade de estarmos aqui reunidos como igreja, nós clamamos pela Tua misericórdia, Pai. Nós clamamos pela Tua graça em nossa vida. Sabemos que somos indignos e necessitados de Ti, Pai. Por isso, Deus, como o Senhor conhece o coração de cada um, o nosso clamor nessa noite é que o Senhor possa falar aos nossos corações. O Senhor conhece as nossas necessidades. Ó Deus, abençoa, Senhor, a nossa irmã Simone que desceu com as crianças. Dai sabedoria, Senhor, para que ela possa passar para eles a Tua palavra, Pai. Nada além da Tua palavra. E que essa noite o Teu nome seja exaltado no meio da Tua igreja. Obrigado, Pai. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, nós oramos agradecidos. Amém. Eu pedi para os irmãos abrir Isaías 53, mas eu vou ler para os irmãos já 52:13, que são 3 versículos antes de Isaías 53, que a palavra de Deus revela ali, nessa época do profeta Isaías, o sofrimento do seu filho, o que viria a ser. E no 52 de Isaías 13 diz assim: eis que o meu servo, Jesus Cristo, esse é o nome desse servo, procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim, causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. E no 53 fala: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Amados, esses versículos que acabou de ser lido é maravilhoso. É de uma beleza tão sublime que nós não conseguimos imaginar. O Cristo de Deus, que deixa toda a sua glória e, como homem, o Verbo de Deus encarnado, ele, com toda a sua formosura, com todo o seu poder e soberania, ele, enquanto aqui, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas sofreu tudo o que tinha que sofrer. E eu lembro que na reunião passada, quando a nossa irmã estava aqui e ela falou do sofrimento de Cristo, e que tudo que nós tudo que nós passamos ou que nós viermos a passar durante aqui nessa vida, não se aproxima nem um mínimo do que Jesus sofreu por nós. Jesus sofreu todas as tentações possíveis.
E ele venceu todas elas. Com a palavra de Deus, ele não usou o seu poder em benefício dele enquanto aqui. Mas a palavra de Deus fala que ele não tinha formosura nenhuma, ele foi desprezado. E dele não fizemos caso. Nós não demos atenção a ele. Mas é interessante que a palavra de Deus fala que ninguém vai a Deus. Mas é maravilhoso porque o Senhor veio até nós. Esse Filho de Deus aqui, esse servo aqui, que procede com prudência, é Jesus Cristo. E quando o nosso irmão lê lá em 1 Pedro, fala que nós temos que ser submissos. O que está falando ali é que nós temos que viver a vida de Cristo, porque Cristo foi em tudo submisso a seu Pai. Mas hoje, irmãos, hoje é a noite em que nós, como filhos de Deus, nós estamos celebrando a morte do Filho de Deus ali na cruz. E é interessante que no nosso dia a dia, nós não nos apercebemos dessa tão maravilhosa graça. Porque o irmão leu, Deus usou da sua misericórdia para conosco e nos regenerou em seu Filho. Nos fez nascer de novo, nos gerou novamente. Éramos, por geração, pecadores. Continuamos a ser pecadores, mas agora regenerados em Cristo. E isso só pôde acontecer porque nós servimos um Deus misericordioso. Foi isso que o irmão leu na palavra de Deus. Foi a misericórdia de Deus que veio até nós. Nós não fomos até Ele. E prova disso é que hoje nós celebramos um dos atos mais sublimes já acontecido na humanidade e não acontecerá outro de tamanha grandeza na história da humanidade. Mas a verdade é que a palavra de Deus, ela vem nos impactar quando fala que nós não fizemos caso dele. E não fizemos. E em muitos momentos da nossa vida, hoje, conhecendo o pouco que nós conhecemos da palavra de Deus, ainda assim, em momentos, entenda, não todo momento, mas em momentos, e penso que na maioria deles, da nossa vida aqui, no nosso dia a dia, nós não fazemos caso da palavra de Deus. E isso é para nós clamarmos pela misericórdia de Deus. A mesma misericórdia que Ele usou para nos regenerar e nos atrair a Ele, para que Ele possa usar dessa misericórdia para nos conduzir nesse caminhar. Porque estar aqui hoje, irmãos, é um privilégio de poucos. É um privilégio de um povo escolhido por Deus antes da fundação do mundo. Antes de tudo isso existir nos planos de Deus, na sua presciência, na sua onipotência, o Senhor já havia determinado que nesse dia, uma parte da sua igreja estaria aqui, nesse endereço, reunida para celebrar a morte do seu filho ali na cruz. Isso é grande, isso é maravilhoso. Mas quando nós lemos, irmãos, desse servo aqui, sublime, que agem com prudência. E a pergunta do versículo 1 do capítulo 53, que é enfática e diz, quem creu em nossa pregação? Essa pergunta é para o povo de Deus, é para os filhos de Deus, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? A palavra do Senhor a quem foi revelado? O poder do Altíssimo a quem foi revelado? Aqueles que foram eleitos por Deus antes da fundação do mundo. Nós,
como filhos de Deus hoje, temos o privilégio de ter a revelação da palavra de Deus. Porque um dia, um filho de Deus, usado pelo Espírito Santo do Senhor, se aproximou de nós, conduzido pelo Espírito Santo do Senhor, e nos anunciou a palavra de Deus. Falou desse Cristo maravilhoso para nós. E nós cremos nessa palavra. E nós cremos. E estar aqui hoje é porque nós cremos na palavra do Senhor. Mesmo sabendo que em determinado tempo nós não fizemos caso dele. Ah, meus irmãos. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, quem é esse Jesus? Que sendo Deus, deixa a sua glória por obediência ao Pai e por amor à humanidade. Porque a morte de Cristo ali na cruz é para toda a humanidade. A todos aqueles que creem. Todos. Sem acepção de pessoas. Sem acepção de cor, credo. Deus é Salvador para todos. Mas todos aqueles que creem. Porque Paulo foi enfático para aquele carcereiro. O que eu devo fazer para ter essa tão maravilhosa salvação? O que eu tenho que fazer? Na angústia daquele carcereiro, que há pouco queria tirar a sua vida. Mas quando ele vê a prudência do Filho de Deus, que ficou ali, porque sabia que a vida daquele carcereiro era preciosa para Deus, Paulo fica ali com os demais, e aquele carcereiro angustiado ali, porque ele sabia que ele ia perder a vida se os prisioneiros tivessem fugido. Mas Paulo fica ali, porque o Filho de Deus age com prudência. Por isso estar aqui hoje, eu me sinto indigno na minha condição humana, mas eu sei que há um Deus poderoso agindo na minha vida que vai trabalhando comigo dia após dia e vai me conformando à imagem do Filho dele. Nós enfrentamos as dificuldades que esse mundo oferece, mas nós não podemos esquecer que momentos antes de ir para a cruz, o Senhor Jesus, ele ora ao Pai, ele roga ao Pai, como está lá em João 17. Ele roga pelos seus discípulos, para que o Senhor cuide deles. Pai, eu estive com eles, eu dei a eles a sua palavra, eles ouviram. Eles estão no mundo, mas não são do mundo, porque eu não sou do mundo. Eu não peço que o Senhor os livre do mal, não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que os livre do maligno. E é maravilhoso, porque Jesus faz essa oração aos seus discípulos, mas quando nós chegamos no versículo 20, ele orou por nós. Pai, eu não rogo apenas por estes, mas por todos aqueles que vierem a crer na sua palavra. O Senhor Jesus orou por nós. Eu rogo, Pai, não somente por estes, mas por todos aqueles que vierem a crer na sua palavra. O Senhor rogou por nós momentos antes dele ser traído por Judas. E aí, irmãos, hoje celebrando a morte do Cristo, o que foi a vida de Jesus? E como foi o sofrimento dele antes da sua morte? Morte vergonhosa, morte dolorosa. Dizem que não existia modo de sacrificar uma pessoa mais doloroso do que a crucificação. Lá em Nínive eles praticavam o empalamento, mas diz que a morte da cruz era pior, lenta, dolorida, morria por asfixia. E às vezes nós vimos e chegamos numa reunião onde a morte do Filho de Deus vai ser celebrada, vai ser lembrada. Às vezes nem atenção nós damos a isso. Nós não percebemos que graça maravilhosa é essa, dispensada a nós neste momento.
nós não entendemos e não fazemos caso de tão grande misericórdia é essa dispensada por um Deus maravilhoso nesse momento. Mas Deus é maravilhoso. E quando nós vemos o sacrifício de Jesus ali na cruz, tudo que ele passou, irmãos, a palavra de Deus fala que Jesus sabia um momento em que ele ia ser entregue, traído por Judas ali. Jesus sabia. Mas ele se preocupa com os seus. Ele dá instruções aos seus, e nós vemos ali que os seus discípulos ali, está se aproximando a festa da Páscoa. Os judeus vão comemorar a Páscoa. E os discípulos perguntam: mestre, onde que nós vamos preparar a Páscoa? Onde que nós vamos comer a Páscoa? E Jesus instrui eles para que vá. Entre na cidade. Vocês vão virá ao encontro de vocês um homem carregando um cântaro com água. Siga-o. E aonde ele entrar, pergunta para o dono do lugar. Diz para ele: o mestre manda dizer onde é o lugar que nós vamos preparar a ceia. E vocês vão ver lá um cenáculo todo mobiliado, é ali. Prepara a ceia. E a palavra de Deus fala que os discípulos foram e prepararam a ceia do Senhor ali. E está tudo preparado. E Jesus chega para comer a Páscoa. E no momento em que está sentado, eles estão comendo a Páscoa, preparada pelos discípulos. Jesus está ali, os seus discípulos estão, e inclusive Judas. E o Senhor, naquele momento, ele aproveita e oferece então a ceia. Jesus então, ele pega o pão, ele parte o pão e dá aos seus discípulos. Tomai e comei, esse é o meu corpo partido por vós. Semelhantemente, ele pega o vinho e serve: tomai e bebei, esse é o meu sangue derramado por vós. E Jesus fala ali: olha, aquele que está sentado comigo à mesa vai me trair. E todos ficam perguntando ali: mestre, sou eu, na angústia de querer saber. Mas quando chega a oportunidade de Judas, Judas pergunta: mestre, porventura sou eu, tu o dizes? Essa é a resposta de Jesus: é você. E os evangelhos dizem que Jesus fala: aquele que eu der o bocado molhado, esse vai me trair. E Judas sai. A palavra de Deus fala que Jesus diz para ele: vai, faça o que tem que ser feito. E a palavra diz que naquele momento o diabo toma conta da vida dele e ele vai cumprir o seu acordo com os religiosos da época, os judeus, sacerdotes e toda aquela autoridade que queria prender o mestre, buscando ocasião para prender. Judas vai, porque Jesus fala para ele: vai e faça o que tem que ser feito. Ele não poderia sair dali sem a ordem de Jesus. Porque nós vamos ver em versículos adiantes que quando Jesus, no momento que ele é preso, ou diante das autoridades, Jesus fala: eu estive convosco nas sinagogas, no templo. Vocês tiveram a oportunidade de me prender, mas vocês não o fizeram. Porque não era a hora de Deus. Eles tinham autoridade, mas não era a hora de Deus. Mas Jesus fala: agora é chegada a hora de vocês e o poder das trevas, porque foi Deus que permitiu. Mas quando Jesus se levanta ali, ele vai para o Getsêmani. Ali onde as oliveiras, as olivas eram esmagadas, Jesus vai para aquele lugar. E ali então ele chama seus discípulos para orar com ele, e ele vai mais adiante, os seus discípulos dormem enquanto ele está falando com o Pai, e ali Jesus está angustiado. Ele sabe tudo o que ele vai passar, irmãos, de antemão, porque ele era Deus, e ele é Deus, e ele sabia do sofrimento que ele aguardaria.
estava prestes a acontecer. E Jesus clama ao Pai para que o Pai passe adiante o cálice que ele ia beber, todo o sofrimento. E o sofrimento maior que ele sabia que aconteceria na cruz quando o Pai viraria as costas para ele. Não há sofrimento maior na vida de um filho de Deus do que ver o próprio Deus virar as costas para ele. Mas não para ele, literalmente, para o nosso pecado que estava nele. Pela culpa nossa que estava nele, pelas nossas iniquidades que estava no filho dele. Foi para isso que Deus virou as costas. E há um brado neste momento lá na cruz que nós vamos ver depois adiante. E Jesus está ali angustiado, e a palavra de Deus fala que ele vai aos seus discípulos, repreende os seus discípulos que estão dormindo, volta a falar com Deus, o seu suor, ele é sangue, ele começa a suar sangue. Tão grande a angústia dele ali. Mas em tudo que ele sofreu ali, ele fala: Pai, não faça a minha vontade, mas a sua vontade. Ele não poderia interromper o plano salvífico do seu pai ali, mas ele era um servo submisso que agia com prudência. E toda a comida dele consistia em fazer a vontade daquele que o enviou, e a vontade do Pai é que ele passasse pela cruz, porque agradou o Pai moê-lo. Por nós que estamos aqui, irmãos, essa noite, por cada um de nós, que em momentos da nossa vida nós não fizemos caso dele. E fala que quando Jesus termina a oração ao Pai, quando ele termina a conversa com o Pai ali, Judas chega com toda a turba. E Judas se dirige a ele e beija-o no rosto. Que momento difícil. Que dor para Jesus naquele momento, quando ele olha para Judas e diz: Judas, com um beijo você traiu o seu mestre. Com um beijo, Judas. E sabe o que é dolorido, irmãos? Porque a traição, ela é a quebra de uma aliança. E é por isso que nós vemos na palavra de Deus que o Senhor condena toda a união em julgo desigual. E eu não estou falando isso apenas do matrimônio, mas em qualquer sociedade que você venha fazer. O Senhor condena porque você, como filho de Deus, num julgo desigual, você corre um sério risco de lá na frente você ser traído. E que tristeza você ser traído com aquele que você deposita a sua confiança. Jesus sabia que Judas, a todo tempo Jesus sabia que Judas ia traí-lo. Mas a traição é a quebra da aliança. E é a raiz de toda ingratidão. Porque quando Jesus olha para Judas e fala: Judas, com um beijo você traiu o seu mestre. Jesus estava dizendo para ele: você esteve comigo todo o tempo. Você sabe quem eu sou. Você viu o que eu fiz. Mas mesmo assim você me trai com um beijo. E sabe o que dói, irmãos? Porque quando você vai ver a tradução e o significado do nome Judas, é louvor a Deus. É exaltação a Deus. Jesus foi traído por aquele que devia adoração a Ele, que devia louvar o seu nome. Oh, meus irmãos, que momento difícil. E às vezes nós, na nossa pequenez, nós achamos que o momento difícil de Jesus foi ali na cruz. Ele olha para Judas naquele momento da traição, ele olha com olhos de misericórdia, de compaixão,
de perceber onde um dos seus escolhidos esteve com ele todo aquele tempo que ele passou anunciando a salvação, anunciando o reino do Pai, anunciando a necessidade de arrependimento, dando vista aos cegos, fazendo os coxos andar, os mudos falar. E nesse momento, ele se vende por 30 moedas de prata. Ele entrega o mestre por 30 moedas. E adiante fala que ele tentou devolver, mas aqueles que a ele pagou não aceitou. Era dinheiro de sangue. Sangue esse que vinha mais tarde ser derramado na cruz. E a partir desse momento começa todo o sofrimento. O Jesus Cristo, o Filho de Deus, que não teve por usurpação ser igual a Deus, no momento da prisão, quando Pedro tira a sua espada e fere o filho do sumo sacerdote, o Senhor o repreende e diz: não faça isso. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Se eu rogasse ao Pai, Ele me enviaria agora 12 legiões de anjos. Uma legião no exército romano consistia em 6.000 soldados. Eu rogaria e agora o Pai me enviaria, mas essa não é a vontade do Pai. Jesus sabia a vontade do Pai. Oh, meus irmãos. E Jesus vai ser interrogado pelo sumo sacerdote. E fala ali, irmãos, é uma confusão. Porque sumo sacerdote era um só. Mas a Bíblia nos mostra naquele momento 2 sumos sacerdotes em Israel. Anás, sogro de Caifás. E eu gostaria de ler com os irmãos em João 18, irmãos. João 18, 19, justamente esse momento em que Jesus está na presença ali de Anás, sumo sacerdote, sogro de Caifás, também sumo sacerdote naquele ano. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus, Anás, o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e de sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. Dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote? Jesus olha para aquele soldado e diz: se falei mal, dá testemunho do mal, mas se falei bem, por que me feres? Então Anás o enviou manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote também. Oh, meus irmãos, Jesus é agredido ali, e Jesus olha para aquele soldado ali, para aquele guarda, com misericórdia, e diz: se eu falei mal, dá testemunho do mal. Mas se eu falei bem, por que você me agride? O que foi que eu te fiz? Eu anunciei a palavra do meu Pai. Eu falei palavras de vida. Por que você me agride? Jesus estava falando: você quer saber ao meu respeito? Pergunta àqueles a quem eu falei. E aí traz a nós uma responsabilidade do testemunho. Se alguém hoje que nunca ouviu falar de Jesus Cristo, a quem eles vão recorrer? Aqueles que têm ouvido a palavra de Deus. A nós, a igreja. É a nós. E nós é que temos a responsabilidade de dar esse testemunho que Jesus estava falando aqui. Você quer saber ao meu respeito? Pergunta àqueles que me ouviram. Eles vão dizer quem eu sou e o que eu tenho feito.
Também em Lucas, irmãos, eu deixei uns versículos de cada evangelho para que nós possamos ver um pouquinho dessa passagem tão maravilhosa em Lucas 23, no versículo 8. Enquanto os irmãos acham, eu vou lendo. Jesus está perante Herodes, Jesus foi perante Pilatos, Pilatos o interrogou, mas Jesus não disse nada a ele, Jesus se manteve em silêncio. Pilatos pergunta para ele, és tu o rei dos judeus? Jesus só responde a ele, tu dizes. E Pilatos vem saber que Jesus é galileu. E Herodes estava em Jerusalém nesse momento. E Pilatos então manda Jesus para Herodes. E Herodes, vendo a Jesus sobremaneira, se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal. Aqueles que não conhecem a Cristo, ou aqueles que dizem conhecer, eles estão atrás de alguma coisa que Jesus possa fazer referente a algo do seu interesse. E era o que Herodes, na sua alegria ali, queria ver. Jesus fazer algum sinal ali. E de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Por que Jesus não respondia nada para Herodes, nem para Pilatos? Porque Jesus não devia nada a eles. Eles eram autoridades ali em Jerusalém, mas não eram autoridades acima da autoridade divina do Deus o Pai em Cristo naquele momento. Jesus nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes acusavam com grande veemência, mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo, escarnecendo dele, fê-lo vestir um manto aparatoso, resplandecente, e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. É isso que o Senhor faz. Até nas trevas que viviam em inimizade, pela presença de Cristo agora, eles voltaram a ser amigos. É a presença do Filho de Deus ali que faz até mesmo aqueles que estão em inimizade, nas trevas, que não o conhecem, voltar a ser amigos. Ah, meus irmãos, mas o sofrimento de Cristo ali, lá em João 19, lá, fala que Jesus enquanto estava sendo lá, clamado pela multidão para ser crucificado. Eu vou ler com os irmãos, esse capítulo é maravilhoso, irmãos. João 19 é um momento aqui tão maravilhoso aqui que a palavra de Deus nos mostra. E fala assim, então por isso Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Mandou castigá-lo e açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-na na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam, salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse, eis que eu vou-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhe Pilatos, eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram, crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos, tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus, temos uma lei e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque assim mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou, e tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus, de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu, não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus, nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Você não tem nenhuma autoridade sobre mim. Se lá de cima não fosse dada a você, eu estou aqui porque a vontade do Pai, Ele te deu autoridade para que nesse momento você participasse daquilo que eu vou passar.
naquele momento em que Jesus fala para aqueles que foram prender, olha, vocês teve muitas oportunidades, mas vocês não me prenderam. Mas agora é a hora. E Jesus fala para Pilatos, nenhum poder você teria sobre mim se lá de cima não lhe fosse dado, mas quem me entregou a você, maior pecado tem. Jesus não falava simplesmente e unicamente de Judas, mas de todos os judeus que o entregou a Pilatos. Esses que me entregaram a ti, maior pecado tem. Mas Jesus, ele já estava no seu sofrimento, sendo açoitado, despedaçado, cumprindo a palavra de Deus ali em Isaías 53, que agradou o Pai moer o seu filho ali. E Jesus foi entregue aos soldados. Eu queria ler aqui em Mateus, irmãos, este momento aqui, Mateus 27. Mateus 27, 27 diz, no momento em que Jesus é entregue aos soldados, logo a seguir os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Toda a corte foi reunida e Jesus ficou no meio dela. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, um manto real. Despojando das vestes, cobriram com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinho, puseram-na na cabeça, e na mão direita um caniço. E ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo, salve, Rei dos Judeus. Eles deram a Jesus um manto escarlate, um manto real. Deram a Jesus uma coroa de espinho. Deram para ele um caniço, uma cana, uma vara em sua mão, simbolizando o cetro real. E eles zombavam, eles cuspiram no mestre, eles esbofeteavam a Jesus, eles se ajoelhavam na presença de Jesus ali, e eles diziam, escarnecendo dele, salve, Rei dos Judeus. Cuspiram nele e tomaram o caniço e davam-lhe com um caniço na sua cabeça. E no momento em que eles batiam na cabeça do mestre, aquele espinho da sua coroa adentrava mais e mais ainda. O sangue escorria no seu rosto. E eles ali zombando do Rei dos Reis, eles não sabiam quem estava ali. Eles não imaginavam, porque eles não conheciam. Por isso é que Jesus fala para o sumo sacerdote Anás, vai perguntar para aqueles com quem eu estive, para aqueles que me ouviram, para aqueles que me seguiram, eles me conhecem. Mas nesse momento, esses que fazem isso com o nosso mestre, eles não conheciam Jesus. Eles não sabiam o que estavam fazendo. É por isso que lá na cruz, o primeiro brado do Cristo crucificado, ele clama por perdão daqueles que estavam ali o cravando na cruz. Pai, perdoa eles, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Eles não me conhecem, Pai. Eles não conhecem a Ti. Por isso eles estão fazendo isso. Mas, Pai, usa com eles de misericórdia, Pai. Perdoa eles, Pai. E que dificuldade nós temos de perdoar o nosso irmão. Que dificuldade nós temos, irmãos. Coisas pequenas que agridem o nosso ego. Nós entramos em inimizade com o nosso irmão, assim como Pilatos e Herodes estavam. Mas só há um meio de reconciliação, o Cristo na vida desses irmãos. O Cristo em nossa vida. Cristo é a reconciliação dos irmãos. Cristo nos reconcilia com Ele e com o Pai. Perdoa eles, Pai, porque eles não me conhecem, eles não sabem o que estão fazendo, Pai. Eles não têm ideia do que está acontecendo aqui. Nem mesmo os discípulos conseguiam entender, estavam todos confusos, fugiram. Diz que enquanto Jesus era interrogado, Pedro via de longe, assistia de longe. Apenas o discípulo do amor, João, estava mais próximo e acompanhou tudo. Por isso é que no Evangelho de João nós encontramos esse momento em que Jesus fala para Pilatos, você não tem poder algum sobre a minha vida se lá de cima não lhe fosse concedido.
Esse foi o primeiro brado do Cristo crucificado. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É um clamor de perdão. Está em Lucas 23, mas mesmo lá em Lucas 23, esse brado de perdão agora ele é executado. É demonstrado ali, quando um daqueles malfeitores clama: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. É o perdão sendo colocado em prática ali. É a salvação. Oh, meus irmãos, que Deus maravilhoso é esse, né? O terceiro brado de Cristo ali, quando ele olha para sua mãe, ele fala: mulher, eis aí o teu filho. O discípulo do amor estava ali, aos pés da cruz. E a mãe, Maria, estava ali também. Mulher, eis aí teu filho. Ele olha para João e fala: eis aí a tua mãe. Cuida dela. É um brado de afeição, de amor ao próximo, de acolhimento. Jesus acolhendo ali a sua mãe no momento em que ele está pendurado na cruz. Ele não deixa a sua mãe sozinha. E fala que a partir daquele momento João recebeu ela em sua casa. João cuidou da mãe, do seu mestre crucificado. Em Mateus 27 diz que o quarto brado de Jesus ali é um brado de angústia. É o momento mais dolorido que ele poderia passar e estava passando. Não foram os açoites recebidos ali e a sua carne ser dilacerada por aqueles soldados, por aqueles religiosos que via nele um condenado à morte por dizer que era filho de Deus. Não era maior dor de Cristo esse momento, não. Mas este aqui, ali na cruz, esse brado aqui, quando ele está ali angustiado, e ele se vê sozinho ali, carregando o pecado de toda a humanidade, ele está sozinho ali na cruz agora. E ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? Eu estou sozinho, meu Deus. O pecado de toda a humanidade está sobre mim. É um momento de dificuldade, de dor, de angústia. E ele clama ao Pai: porque o Senhor me desamparou. É um momento de solidão. Oh, meus irmãos, nós não temos ideia do sofrimento do Cristo. Nós não temos ideia e nunca vamos ter, porque o Senhor, pela sua misericórdia, não nos permite passar pelo que o seu Filho passou. E toda qualquer dificuldade que nós venhamos passar, nós temos a certeza que na hora e no tempo dele, ele nos ajudará a passar. Esse é um Deus, irmãos, maravilhoso, que se ele não abre o mar para você passar, ele faz você caminhar sobre as águas. Mas esse caminhar sobre as águas é desde que você tenha ele como o único foco da sua vida. Mas houve mais um brado ali, irmãos, para se cumprir a profecia da palavra de Deus. O Senhor clama ali na cruz: eu tenho sede. Ofereceram a ele vinagre. Por quê? Porque a palavra de Deus assim diz, lá no Salmo 69, por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Salmo 69, 21. É um brado de sofrimento. Mas há um brado de vitória que está lá em João 19, 30, quando o Senhor Jesus ele olha para tudo e para todos, para tudo que foi feito, e naquele momento ele diz: está consumado. Não há mais nada para se fazer. Está consumado. A dívida está paga. Está consumado. É um brado de vitória. Mas havia mais um brado, irmãos, ali na cruz.
Quero um brado de contentamento, de alegria, quando o Senhor diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E a palavra diz que neste momento Jesus expirou. Acabou o sofrimento. Está tudo feito. Tudo pago. E é por esse feito que nós estamos aqui hoje. Que nós possamos refletir, irmãos. Que Deus maravilhoso. Você pode até perguntar, mas por que tudo isso? A palavra de Deus tem resposta para tudo. Por que tudo isso? Porque havia necessidade de Jesus padecer e morrer crucificado. Não havia outra maneira. Nós sabemos, irmãos, na história contada na Bíblia, e não a história, é a realidade, que o povo de Deus, pelo menos uma vez no ano, eles tinham que apresentar um sacrifício pelo pecado. Nós vemos na história de Jó que ele oferecia sacrifício para todos os seus filhos, constantemente. Porque Jó amava os seus filhos. Jó amava os seus filhos. E é por isso que o Senhor, nosso Deus, ofereceu o seu filho ali por amor de nós. Foi por amor da igreja, por amor do Filho de Deus, por amor de todos aqueles que ouvem e crêem no seu Evangelho, no Cristo crucificado. E por que isso, irmãos? Porque a palavra de Deus diz, e eu vou ler para os irmãos aqui, não precisa abrir, mas eu leio para os irmãos, que não há remissão de pecado sem que haja derramamento de sangue. Não há. Isso está em Hebreus. Mas lá em Romanos fala assim, ó, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E essa morte, irmãos, não está falando apenas da morte física, porque Deus criou o homem para ser eterno, mas a partir do pecado, Deus expulsou o homem do jardim para que o homem, então, no seu estado pecaminoso, não tocasse na árvore da vida e viesse, então, a viver uma eternidade de pecado. Então, todos pecaram. E essa morte, ela é física e também espiritual. E a palavra de Deus fala, em 2 Crônicas, que não há homem que não peque. Todos são pecadores. Essa era a nossa condição sem Cristo. Continuamos a ser pecadores, mas regenerados por Cristo. O nosso pecado foi expiado lá na cruz pelo sacrifício salvífico do Filho de Deus ali. Mas a palavra de Deus, ela é enfática e diz, não há homem que não peque. E todos pecaram. E Isaías fala, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas existe um mais aí. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Essa é a condição do pecador. As mãos do Senhor não estão encolhidas, os seus olhos não estão agravados, mas o pecado faz divisão entre Deus e o homem.
Mas sem derramamento de sangue não há remissão. Mas a palavra de Deus em Isaías mesmo, no mesmo capítulo 59, que eu li para os irmãos aqui 1 e 2, mas lá no versículo 20, é a promessa do Senhor já, lá na fundação do mundo, diz assim, olha, virá o Redentor a Sião e aos de Jacó, que se converterem, que se arrependerem, diz o Senhor. Virá o Redentor a Sião. É o Cristo anunciado ali, é a vinda do Cristo de Deus ali. Mas há a necessidade de arrependimento. E Jesus Cristo veio. E numa das suas falas, aí em Lucas 5, Jesus fala, olha, eu não vim chamar justos. Está falando dos religiosos, que se denominavam justos ali, de serem mais justos do que os demais. E Jesus, e eles ali, eles perseguiam a Cristo e falavam que Cristo assentava às mesas com os pecadores. Eles estavam rodeados por pecadores. E eles condenavam a prática de Jesus ali, porque eles se julgavam justos. Mas Jesus fala para eles, olha, eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. E aí, irmãos, nós vamos entender porque Davi foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Porque, ao mesmo tempo que ele pecava, havia nele arrependimento. João Batista começa o seu ministério clamando no deserto, arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Quando João Batista é preso, encerrou seu ministério, começa o ministério de Jesus, arrependei-vos. Arrependimento. Por isso que Davi, na palavra de Deus, é tido como um homem segundo o coração de Deus. Porque lá no Salmo 51:5 ali, após o profeta Natã haver confrontado ele ali, por causa do seu ato ali, errôneo ali com Batseba, e tudo que ele fez com Urias. Mas ele percebe ali então o seu pecado. Natã foi importante na vida dele de tal maneira a abrir os olhos dele para o ato cometido dele, que ele não estava levando em consideração. Mas ali no Salmo 51:5 ele fala, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Ele confessa ali o seu pecado, ele confessa ali ser um pecador, mas arrependido. Arrependido. E a morte de Cristo ali na cruz, irmãos, é para nos levar ao arrependimento. Pensar no que o nosso mestre sofreu ali. Pensar em tudo que ele sofreu ali. Para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Indignos que somos, pecadores que somos, mas redimidos. A dívida está paga. Está tudo consumado. Está tudo feito de acordo com a vontade do Pai. Para encerrar essa parte, irmãos, eu vou ler para os irmãos a palavra de Deus. 1 Timóteo 1 fala assim, quando Paulo escreve para Timóteo ali, quando ele chega aqui no capítulo 1, no versículo 12, ele fala, sou grato para com aquele que me fortaleceu. Cristo Jesus. Paulo está dizendo para Timóteo, olha, eu sou grato por aquele que me fortaleceu. Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. E aí nós vamos analisar a vida de Paulo. Quando ele era Saulo, quem que era esse homem? Perseguidor da igreja, perseguidor de Jesus. E ele fala, sou grato para com aquele que me fortaleceu. Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente,
Mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia, porque em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo, ele se declara ali como um pecador, principal dos pecadores, mas ele reconhece a soberania de Cristo na vida dele e da misericórdia usada para com ele na sua vida. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, irmãos. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, que nós possamos entender a realidade do sacrifício de Cristo ali na cruz, para que quando nós chegarmos no primeiro sábado, que bom se fosse todas as reuniões, mas para que quando nós chegarmos aqui, no primeiro sábado de cada mês, nós viermos aqui conscientes daquilo que vai acontecer, da realidade espiritual que há neste lugar, neste momento, de celebrar a morte do Cristo ali na cruz, do Filho de Deus ali, que se entregou por nós. Era a vontade do Pai, sim, mas entra a submissão do Filho que se entrega. Sabe por quê, irmãos? Porque ele tinha a seu favor 12 legiões de anjos. Mas ele não quis usar todo esse arsenal a seu favor. Ele preferiu fazer e cumprir a vontade do Pai. Está consumado. E nesse momento, irmãos, nós vamos celebrar a ceia do Senhor, relembrar o sacrifício de Cristo ali na cruz. E clamar pela misericórdia de Deus na nossa vida. Que no nosso dia a dia nós possamos servir de modelo de filhos de Deus. Assim como Paulo diz ali na palavra a Timóteo que nós acabamos de ler. Que o mundo lá fora possa enxergar em nós a vida de Cristo. Que o mundo lá fora possa nos chamar de cristãos, como os cristãos da antiguidade foram chamados. Esses são cristãos, esses são os do caminho. Oh, meus irmãos, Pedro por 3 vezes negou a Jesus ali, por medo. Mas quando Jesus olha para ele com um olhar de compaixão e misericórdia, a palavra de Deus diz que Pedro, ele sai dali arrependido e chora amargamente. E esse choro amargo de Pedro é como se algo podre estivesse saindo dele. Na tradução, para nós, esse choro amargo de Pedro é um arrependimento profundo que vem lá de dentro. Mas nós vemos como o Senhor trabalhou na vida dele. Na vida desse homem, que muitos depois almejavam que ao menos a sombra de Pedro os tocasse. Por quê, irmãos? Porque ele refletia a vida de Cristo na vida dele. Por onde ele passava, a vida de Cristo estava nele. Um dos discípulos mais trabalhados por Cristo. Mas que morreu crucificado de cabeça para baixo, porque se achou indigno morrer da maneira em que o seu mestre morreu na cruz. E eu vou ler para os irmãos aqui, justamente aquele momento em que o Senhor está sentado com os seus discípulos ali, comendo a Páscoa,
celebrando a Páscoa dos judeus, celebrando a libertação do Egito, o momento em que o Senhor libertou o povo ali, o cordeiro foi sacrificado, o sangue foi aspergido nos umbrais das portas, o anjo da morte passou. Porque Páscoa significa isso, passar adiante, passar além do sangue. Onde o sangue estava aspergido, lá dentro havia luz e vida, fora trevas e morte. Porque o salário do pecado é a morte, mas a vida com Cristo, o dom de Deus, gratuito. A dívida era grande, mas o preço foi pago. O dom gratuito de servir a esse Deus maravilhoso é a vida eterna. E naquele momento, sentado com seus discípulos ali, Lucas 21, 19, diz que Jesus ali com os seus discípulos, ele toma o pão, e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado por vós. E aí, irmãos, em 1 Coríntios, Coríntios 11, que nós vamos ver aqui a situação daquela igreja. Estava tudo bagunçado. Precisava ser colocado em ordem aquela assembleia. E Paulo aqui, como modelo que nós vimos ali, a ser seguido. Por quê? Porque no momento em que ele diz que ele é um modelo ali de vida com Cristo, ele tem a certeza que ele já não vive mais a vida dele, mas é Cristo que está vivendo nele. E por isso, com autoridade, ele diz aquilo. Paulo aqui, então, para colocar em ordem, só há uma maneira, através da palavra de Deus. Não é Paulo, por seus esforços, que ia colocar em ordem aquela assembleia, mas é pela palavra de Deus. Palavra que serve a nós até hoje e servirá enquanto o Senhor não voltar buscar a sua igreja. No capítulo 11 de 1 Coríntios, no verso 23, Paulo diz, depois de tudo aquilo ali que ele diz para a igreja, ele fala: por quê? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Paulo não participou daquele momento, mas ele recebeu, ele creu e agora está transmitindo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes do cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Graças a Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Que momento tão precioso, Pai, em que nós, como filhos, e assim nós somos, Pai, porque através do Teu Filho, o Senhor hoje nos chama de filhos.
O Senhor nos dá, Senhor, essa oportunidade tão maravilhosa de podermos aqui hoje, neste momento, Pai, sentar à Tua mesa e celebrar a morte do Teu Filho ali na cruz, Pai. O Teu Filho que o Senhor entregou ali em sacrifício pela humanidade, por amor à humanidade. Ó Deus, e a Tua palavra diz que a todos quantos crerem, o Senhor dá o poder de ser chamado Teus filhos. Ó Deus, que momento maravilhoso, Pai. Nós não temos palavras para Te agradecer, Pai. Às vezes até envergonhados, Pai, de assentar à Tua mesa. Mas nós sabemos, Pai, que o Senhor olha para nós através da vida do Teu Filho. Ó Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por tão grande misericórdia. Obrigado, Pai, por tão grande graça, Pai, dispensada a nós. Que nós possamos entender, Pai, o sofrimento do Teu Filho. Para que nós possamos, Pai, nos despertar para esse tão grande amor. Amém. E nos achegarmos mais a Ti, Pai. Porque o véu foi rasgado. Há um novo caminho. E é o sangue do Teu Filho. Ó Deus. Obrigado, Pai. Obrigado. Em nome de Jesus, Teu Filho amado. Nós oramos agradecidos. Amém. O objetivo deste CD é de levar a mensagem da cruz para a sua vida e sua família. Venha participar conosco dos cultos todos os sábados às 20 horas e os estudos bíblicos todos os domingos. Rua José Bodenali, número 70, bairro Nova Tietê, Tietê, São Paulo.